Fala pessoal! Continuando com a eletrostática. E agora chegou a vez de estudar as grandezas escalares da eletrostática. Tudo vai ficar mais fácil, mais simples, porque as grandezas vetoriais, a força elétrica, o campo elétrico, é mais delicado, né? Tinha toda a questão da orientação. Mas agora iniciamos o estudo das escalares aqui da eletrostática. Vamos estudar a energia potencial e o potencial elétrico. Começando com a energia potencial elétrica. A energia, a energia potencial é qualquer energia que um corpo pode armazenar. Então, a energia potencial elétrica é a energia armazenada em corpos eletrizados quando inseridos em um campo elétrico. Vamos juntos entender isso. Aqui, ó, eu tenho uma carga qualquer. Vamos supor que essa carga seja positiva. Então, ao redor dessa carga, surge um campo elétrico. Você enxerga ele com seus olhos? Não, a gente não visualiza o campo elétrico, mas ele existe. Para provar a existência do campo elétrico, o que a gente pode fazer? Trazer uma carga de prova. Então, aqui eu tenho a carga que está gerando o campo, a chamada carga geradora, geratriz, e eu trago aqui, ó, a carguinha teste, a carga de prova, que eu vou chamar de Q minúsculo. Ao colocar essa carga, eu estou segurando ela ali, hein? Estou segurando a carga nessa posição. Mas ao colocar a carga nessa posição, já aparece uma força, né? Surge uma força entre as cargas. Vamos supor que as duas sejam positivas. Então aqui, ó, positiva. Na verdade, eu vou colocar negativa para ficar mais interessante a brincadeira. Negativa. E eu estou segurando ela ali. Mas eu noto que surge uma força atraindo, puxando essa carga de prova para a esquerda. E eu seguro ela. Se eu seguro essa carga, nesta posição, ela tem uma velocidade igual a zero. Eu estou segurando, portanto, ela não se movimenta, velocidade zero. Mas aí eu canso de segurar ela, eu abandono. E agora ela inicia um movimento. Quando ela inicia o movimento, a velocidade não é mais zero. Se a velocidade não é mais zero, quer dizer que agora tem energia cinética. E aí eu pergunto, de onde veio a energia cinética? A energia pode ser criada? Não pode. Ela não pode ser destruída também, ela só pode ser transformada. Então, quando a carga estava nesta posição, ela estava acumulando, ela estava armazenando energia. E a energia armazenada chama-se potencial. Nesse caso, como ela é armazenada em um campo elétrico, é energia potencial elétrica. Então, a energia potencial elétrica é a energia armazenada, a energia acumulada em corpos eletrizados no interior de um campo elétrico. Como é que eu posso calcular a energia potencial? Fazendo isso aqui, ó. Quando ela se desloca, ela troca energia. E a grandeza trabalho quer dizer a quantidade de energia que um corpo ganha ou que um corpo perde devido à aplicação de uma força. Então eu poderia dizer que aqui há um trabalho envolvido. E o trabalho é a força vezes o deslocamento. Aqui a força é a força eletrostática, Kq sobre d quadrado. Isso tem nome, né? Lei de Coulomb, vezes a distância d. Eu já cancelo esse d com esse quadrado e a gente cai aqui, ó. Essa é a equação para cálculo da energia potencial elétrica. Q dividido por D. No sistema internacional, energia dada em joule. A distância tem que ser dada em metro. Esse K é a constante eletrostática do meio. Se for o vácuo ou o ar, vale 9 vezes 10 a nona. Muita atenção, que essas cargas, lembrando que no sistema internacional é dado em Coulomb, mas essas cargas temos que considerar os sinais. Eu vou até escrever aqui, ó, considerar os sinais. Se for uma carga negativa,
coloco menos aqui. Se for positiva, coloco mais aqui. Considerar os sinais. Ah, professor, mas se eu colocar ali o sinal de menos, aí vai dar uma energia negativa e não existe energia negativa. Ué, quem falou? Existe sim. Aliás, é uma convenção. Quando o corpo perde energia, a gente coloca o sinal de menos. Quando ganha, coloca o sinalzinho de mais. Então, assim podemos determinar a energia potencial elétrica, que é aquela energia que o corpo guarda, acumula, quando no interior de um campo elétrico. Continuem que tem mais uma grandeza. Muita atenção com os nomes. Agora vem o potencial elétrico. O potencial elétrico é uma razão entre a energia e a carga. Potencial, deixa eu escrever aqui, ó, o potencial que é representado pela letra V é a razão entre a energia potencial e a carga. Se você colocar aqui a fórmula da energia potencial, já cancelar a carga, nós caímos que o potencial elétrico é K vezes Q dividido por D. Potencial também é uma grandeza escalar, então nós temos que levar em conta o sinalzinho da carga. O potencial no sistema internacional é dado em volt. A distância continua sendo dada em metro e o K, a constante eletrostática do meio. Vamos comparar o potencial com o campo elétrico. Primeiro de tudo, o potencial é escalar. O campo elétrico é vetorial. As equações são muito parecidas. O potencial é K vezes Q dividido por D. Já o campo elétrico é K, o módulo de Q, dividido pela distância ao quadrado. Tá vendo aqui, ó, distância ao quadrado. Distância ao quadrado quer dizer que é D vezes D. E eu vou reescrever assim, ó, D vezes D, D quadrado. E agora eu destaco isso aqui, ó. Vamos destacar isso aqui. Isso que eu estou destacando em vermelho, KQ sobre D, KQ sobre D. Quem é KQ sobre D? É o potencial elétrico. Então vamos substituir tudo isso aqui, ó, pelo potencial elétrico. Então, juntando as duas propostas, a do campo elétrico e a do potencial elétrico, nós temos que o campo elétrico é o potencial elétrico dividido pela distância. O campo é o potencial pela distância. Ou podemos escrever assim, ó, E vezes D é igual ao potencial. E vezes D é igual ao potencial elétrico. Temos um outro detalhezinho, hein? Aqui, ó. DDP. DDP é a abreviação para diferença de potencial. E a diferença de potencial a gente geralmente representa por U. Então, o U é a diferença de potencial. O que é uma diferença? Lá da matemática. É um menos o outro. Então, a diferença de potencial é um potencial, por exemplo, o potencial A, menos o potencial B. Por que analisamos isso? Porque a eletrostática está no fim e essa questão da DDP, da diferença de potencial, vai abrir portas para a nova área de estudo, a eletrodinâmica. Mas, por enquanto, deduzimos aqui, ó, E vezes D é o potencial. Mas eu posso também escrever assim, ó, E vezes D é igual a diferença de potencial. A popular equação do EDU, E vezes D é igual ao potencial elétrico. Continuando com as superfícies equipotenciais. O prefixo equi remete a algo igual. Então, a superfície equipotencial é aquela superfície que tem potenciais elétricos iguais. Potencial elétrico é K vezes Q sobre D. Se eu pego essa carga aqui, ó, essa carguinha aqui, então a carga não vai mudar, a constante não muda. E se eu não modificar a distância, o potencial vai ser o quê? Sempre o mesmo.
Então, circunferências ao redor da carga, eu estou marcando aqui ó, em cores, vou marcar em cores diferentes. Essa laranja, vamos marcar agora uma rosa, aqui ó, uma superfície rosa. Então, eu estou fazendo circunferências ao redor da carga. A distância do centro da circunferência, que é onde a carga está, até a circunferência, a gente chama de raio. Então, a distância não está mudando. A carga não muda, então o potencial vai ser o quê? Vai ser sempre o mesmo. Então, qualquer ponto dentro das circunferências, ou seja, dentro daquelas circunferências que eu fiz em cores diferentes, o potencial vai ser sempre o mesmo. Vamos colocar aqui, ó. Se eu pegar um ponto aqui, o potencial é 1. Se eu pegar aqui agora, ó, ainda dentro da mesma, o potencial é 1. E aqui, o potencial é 1. Em cima dessa circunferência rosa, o potencial assume sempre o mesmo valor. Ah, e se você pegar uma outra circunferência? Vamos lá. Aqui, ó, a circunferência que está em laranja, o potencial é 2. Se eu pegar um outro ponto, está dentro da mesma circunferência? Está. Então, o potencial é 2. Qualquer ponto dentro da mesma circunferência, o potencial é o mesmo, porque a distância é a mesma, a carga é a mesma, a constante é a mesma, então o potencial é o mesmo. Logo, se essa superfície tem sempre o mesmo potencial, ela é chamada de superfície equipotencial. Muita atenção que o campo elétrico, o vetor campo elétrico, as linhas que representam o campo elétrico, elas são sempre perpendiculares, formam 90 graus com as superfícies equipotenciais. Além da carga isolada, nós temos as equipotenciais em placas paralelas. Então aqui, ó, as linhas que representam o campo estão em vermelho e essas linhas tracejadas representam as equipotenciais. Vou colocar valores aleatórios. Aqui 4 volts, aqui 2 volts, aqui de repente 1 volt. Então qualquer ponto nessa superfície, o potencial tem o quê? 4 volts. Qualquer ponto nesta superfície aqui, ó, o potencial tem 1 volt. E as superfícies equipotenciais e as linhas que representam o campo elétrico são sempre perpendiculares, sempre formando 90 graus. Atenção, é teórico e isso tem aparecido bastante nos vestibulares por aí. E para encerrar essa parte, o trabalho da força elétrica. Eu comecei, falando da energia potencial e acabei falando do trabalho. Nós temos várias equações para cálculo do trabalho. A mais comum, que vem lá da mecânica, é a força vezes a distância. Essa equação, repito, vem lá de uma grande área da física chamada de mecânica. Aplicando aqui a eletricidade, nós temos que o trabalho é a força, e a força pode ser dada pelo FEC. Então, o campo vezes a carga vezes a distância. Assim podemos encontrar o trabalho da força elétrica. Mas lembrando que nós vimos agora há pouco a proposta do Edu, E vezes D é igual a U, então eu reescrevo assim, ó, que o trabalho é igual a carga vezes a DDP, mais uma equaçãozinha para cálculo do trabalho. E vamos a uma terceira e última equação para cálculo do trabalho, que também é uma herança lá da mecânica, mas é muito comum aqui a junção dessas áreas, e a gente pode fazer isso por meio do TEC, Teorema da Energia Cinética, que diz que o trabalho é igual à variação da energia cinética. É importante lembrar do TEC, do Teorema da Energia Cinética, porque em muitos casos a prova vai dizer o seguinte, que uma carga foi abandonada em um campo elétrico uniforme e ela adquire um movimento, e aí a questão quer saber qual é a velocidade. Você pode encontrar a velocidade aqui, ó, por meio do Teorema da Energia Cinética. Valeu, gente! Bons estudos! Por favor, faça a sua parte, resolva os exercícios e até o futuro!